O misterioso caso Barroso, regressão, luz e silêncio, em Quixadá. Imagina acordar num hospital com a pele mais jovem e a mente mais nova do que a idade do seu corpo. E tudo começa com um feixe de luz no escuro da madrugada. O que atingiu Luiz Barroso Fernandes em 1976, no sertão do Ceará, uma doença desconhecida ou a face mais incômoda do fenômeno ufológico? Hoje vamos reconstruir passo a passo o caso Barroso, de 3 de abril de 1976, em Quixadá, CE. Você vai acompanhar a cronologia do contato, as primeiras reações fisiológicas, a odisseia médica por 17 especialistas, os relatos cruzados de outras testemunhas e, principalmente, o desfecho que choca qualquer um: regressão mental profunda com rejuvenescimento cutâneo perceptível. No fim, você decide. O que houve com Barroso? Quixadá é famosa pelos monólitos que recortam o horizonte e por uma tradição robusta de relatos de luzes, da pista de pouso ao açude do Cedro. Naquela semana de 1976, a cidade já comentava avistamentos. De madrugada, às 4h30, recrutas do tiro de guerra MENHO 16 interrompem a atividade física. Um disco luminoso, baixo e silencioso cruza o céu. Para eles podia ser experimento, foguete, qualquer tecnologia, menos algo ordinário. Em outra parte da cidade, Luiz Barroso, comerciante e pequeno produtor, prepara a charrete e parte ainda no escuro para o sítio. Ele não sabe, mas sua vida está a minutos de virar outra coisa. No caminho, Barroso ouve um zumbido, como enxame de abelhas. Olha ao redor, não vê nada. Segue. De repente, um objeto de cerca de 3 metros posiciona-se sobre ele e desce uns 30 metros à frente. O animal recua, nervoso. Antes que Barroso entenda, um facho de luz o atinge junto ao burro. Paralisia. Uma portinhola se abre. 2 seres baixos descem. Um ergue algo como uma lanterna e dispara nova luz direto no rosto de Barroso. Breu. Quando volta a si, está longe do ponto inicial. Sente tontura, falta de ar, dor de cabeça intensa e um ardor no rosto. O lado esquerdo do corpo está avermelhado. A charrete parece ter sido movida. Ele mal coordena os movimentos para retomar o caminho. Um vaqueiro aparece e o ajuda a chegar em casa. Em casa, Barroso relata tudo à família. A cidade inteira quer ouvir. Ele aceita ir ao médico, Dr. Antônio Moreira Magalhães, clínico renomado. O doutor não acredita em discos voadores, mas conhece o paciente e registra o caso no prontuário com os sintomas: olhos ardendo, avermelhamento unilateral, ansiedade intensa. Prescreve antialérgico, calmante e repouso. As horas viram dias, e algo se desencaixa. O mal-estar não passa. Dores pelo corpo, insônia, olhos sensíveis. A notícia explode na imprensa local e atrai pesquisadores do Centro de Pesquisas Ufológicas, CPU, de Fortaleza. Barroso, tímido, evita fotos e entrevistas. Pede que o deixem em paz. Só que o corpo continua gritando. Em poucos dias, os cabelos de Barroso embranquecem. Surgem lapsos de memória. Ele se diz aéreo, sem foco, impotência. O Dr. Magalhães, preocupado, tenta novas abordagens e encaminha o paciente para Fortaleza. No formulário do INPS, faz algo corajoso. Anota literalmente a versão do paciente. Sequestrado por um disco voador, para que ninguém ignore o contexto do início do quadro. Na capital, neurologistas e psiquiatras recebem o caso. Duvidam da hipótese ufológica, suspeitam de transtorno psíquico. Exames, internação, reavaliação e nenhum diagnóstico coerente. O veredito prático: afastamento do trabalho e retorno a Quixadá. A família, vendo a piora, autoriza a internação psiquiátrica. 16 médicos o avaliam. Nada fecha. O CPU acompanha tudo. Tenta-se até a hipnose regressiva. Um padre jesuíta se recusa. Um profissional civil cobra caro demais. Não há hipnose. O doutor Magalhães continua perto e vai assinalando coisas difíceis de engolir. Edemas, retenção de líquidos, piora cognitiva, declínio motor e, ao mesmo tempo, exames clínicos em geral normais. Eletroencefalograma, sem alterações decisivas. Sangue, glicose, colesterol, nada que explique. De modo simples e honesto, o médico descreve o que vê: regressão mental progressiva. Com o tempo, Barroso não reconhece pessoas, esquece valores, nomes, rotas do cotidiano. Perde o controle da locomoção, depois do esfíncter. Acamado, passa a gemer mais do que falar. Convulsões episódicas. E um detalhe que os pesquisadores jamais esquecem: pânico de flashes,
Sempre que uma luz forte dispara, ele murmura medo. Aqui o caso cruza uma fronteira estranha. Vem o depoimento recorrente. Aos olhos de quem o via, a pele de Barroso rejuvenescia, rosto rosado, sem rugas, derme lisa, enquanto a mente regredia. Na avaliação clínica do Dr. Magalhães, já no fim da vida, Barroso se comportava como alguém com cerca de 1 ano e só articulava 3 palavras: mamãe, dá, medo. Ele morre em 1º de abril de 1993. Tinha 45 anos quando tudo começou. 17 anos depois, a família despede-se de um homem sem rugas, mas sem si. O caso não aconteceu num vácuo. Havia outras testemunhas naquela janela de tempo. A estudante Francisca Rosetti, 23, e o irmão Antônio Leudo, 12, caminham para ir à escola quando veem uma luz intensa na mata. Um raio atinge o rosto de Francisca. Ela fica tonta, desmaia na porta de casa. O diretor do hospital nota olhos inchados, como afetados por forte calor. Leudo, sem ferimentos, descreve a cena com sinceridade infantil. Não era avião nem helicóptero. Era estranho e ameaçador. O radialista José Simval observa um objeto redondo com luzes junto à pista do aeroclube. Gonçalo Costa e João Rosa veem algo semelhante na estrada para Jaburu. E o jornalista Jonas Souza, cético profissional, muda de lado após 40 minutos vendo 3 objetos evoluírem sobre a Fazenda Monte Lima. Eram dirigidos por algo inteligente. Tudo isso compõe o clima. Uma janela de aparições recorrentes na região, com raios de luz causando desconforto e medo. O roteiro ficaria desonesto se não encarasse as alternativas. O que poderia imitar esse conjunto? Condições neurológicas degenerativas. Algumas demências frontotemporais e insultos metabólicos podem iniciar-se com mudanças comportamentais, apatia e regressão funcional. Mas a onset abrupta com avermelhamento unilateral, pânico de luz e a curiosa combinação de múltiplos exames normais desafiam os manuais. Intoxicação e radiação. Náusea, cefaleia, lesões de pele, pelo embranquecido e astenia lembram síndrome de radiação em baixas doses ou agente químico irritante. Só que Barroso não apresentou o quadro hematológico típico nem lesões compatíveis recorrentes nos exames. Transtornos psiquiátricos, psicoses e paranoias podem colapsar a autobiografia e criar memórias rígidas, mas não produzem em dias embranquecimento capilar, eritema unilateral ou reações fotofóbicas tão marcantes, muito menos explicam o padrão oscilante de edemas. Mistura, uma experiência física real, seja lá o que for, agindo como gatilho para um processo neuropsiquiátrico subsequente e atípico. É um contorno honesto quando as peças não fecham. O ponto é, ninguém, entre 17 médicos, conseguiu nomear aquilo com segurança. E isso é raríssimo num caso acompanhado por anos. Há frases que grudam, do médico cético que anotou no prontuário o que o paciente dizia. Fui sequestrado por um disco voador, não por fé, mas por protocolo e ética clínica. O contexto pode importar no diagnóstico. De Terezinha, esposa de Barroso, em apelo, que as autoridades encarem o tema seriamente, para que outros pais de família não sejam inutilizados. Do próprio Barroso, ainda lúcido, tentando normalizar a tormenta. Tudo vai passar, você vai ver. Não passou. E do Barroso final, infantilizado, quando uma luz estourava, medo. Essas vozes humanizam o arquivo e nos lembram que, além de hipótese e tese, existe gente, com contas, trabalho, filhos e uma vida sequestrada por algo que não sabemos nomear. O fenômeno ufológico pode ferir sem deixar marcas clássicas? A luz é só luz. Feixes podem carregar energia com assimetrias de dano tecidual, neural? O que dizer quando famílias enfrentam décadas de sofrimento sem nome? Como comunicar isso sem explorar? Barroso vira um alerta. A curiosidade que levanta os olhos para o céu precisa caminhar ao lado da prudência. Sejam UFOs, armas, radiações, gases ou outro vetor. Feixes de luz podem machucar. 1. Humana. Uma família cuidando de um homem por 17 anos, entre fraldas, mamadeiras e as contas do mês. 2. Médica. Um caso clínico que não fecha, útil para relembrar que exaustão diagnóstica não é derrota, é honestidade. 3. Ufologia brasileira. Um registro incômodo que foge do maravilhoso e entra no trágico. Sem fotos espetaculares, sem pouso triunfal. Só efeitos, dor e perguntas. Quixadá ainda está lá, com suas pedras vigilantes. A estrada por onde Barroso passou também. Se você passar à noite, talvez veja um lampião distante, um farol de moto,
ou nada. Mas, para quem ouviu este caso até o fim, uma luz nunca mais será só uma luz. Hoje a gente percorreu o caso Barroso. O encontro na estrada, os feixes, a paralisia, os sintomas imediatos, a odisseia médica, os relatos paralelos e o desfecho mais perturbador. Uma mente indo embora, enquanto a pele parecia voltar no tempo. E agora eu quero ouvir você. Isso te parece exposição à energia desconhecida? Um processo neurológico raro? Ou os dois? O que fazer quando o inexplicável invade o consultório? Se este episódio te prendeu, curte, se inscreve e ativa o sininho. Te espero lá.